Eu tenho a impressão que hoje em dia ser ruim ou mediano em qualquer coisa que você faça é um crime. Pelo menos na internet. Você não pode treinar só porque é legal e te dá saúde. Você tem que se acabar no treino. Tem que alcançar o shape inexplicável. Igual o cara de 100 quilos seco que jura que é natural. Você não pode só estudar um pouco. Você tem que ser como um estudante chinês, estudando 14 horas por dia, tomando chá matcha em alguma cafeteria, ou numa biblioteca com uma mesa cheia de papéis e fórmulas. Se cria toda uma estética pro bagulho, sabe? Uma estética que é sim muito da hora e que te motiva a fazer e a melhorar, mas que ao mesmo tempo sempre te diz que você não faz o suficiente. Aí, sem perceber, a nossa capacidade de simplesmente aproveitar as coisas vai indo embora. Quem nunca se pegou frustrado, se sentiu inútil porque não fez o suficiente em algum dia? Eu já me peguei frustrado várias vezes por não ter lido o tanto que eu deveria, como se ler fosse uma obrigação, como se cada página tivesse que me deixar mais inteligente, como se fosse mais uma tarefa, uma meta e não uma experiência ou uma diversão, sendo que quando eu era criança, eu nunca precisei de nada disso. E eu sei que hoje não é diferente. Ler é super divertido e pode ser um hobby tão intuitivo e relaxante quanto qualquer outro. Apesar do mundo atual estar sempre tentando bagunçar a nossa atenção, né? E isso tornar ele um pouco mais difícil. O que eu sinto é que o mundo de hoje se tornou uma grande performance. E as redes sociais não criaram isso sozinhas, mas amplificaram. Agora, a gente não só vive, a gente assiste todo mundo vivendo. Quando por um milagre você vai na academia, você posta uma foto com a legenda "tá pago". Quando eu, depois de procrastinar muito, leio alguma coisa, ou depois de viver várias coisas cabulosas, consigo tirar uma liçãozinha, eu venho aqui e posto. Também vale a pena citar os influenciadores que vivem de te mostrar uma vida dos sonhos, aquilo que realmente é um ideal, mostram tudo dando certo, mas mesmo pra eles, não é assim o tempo todo. O resultado disso é um lugar onde todos são perfeitos, tudo dá certo, todo mundo tem um pensamento profundo e filosófico, todo mundo lê, todo mundo ganha bem, todo mundo vive a vida ao máximo e tem experiências que você nunca vai conseguir ter. Esse mundo, junto com muita propaganda, cria um novo padrão, nem que seja internamente. Só que esse mundo não existe na vida real e o novo padrão se torna impossível de alcançar. O problema não é querer evoluir. Evoluir é bom, melhorar é bom, se desafiar é muito bom. Só que isso não pode deixar de ser algo natural, não deveria virar uma cobrança constante. Você não precisa provar que tá avançando em cada coisa que faz. Tá tudo bem ser ruim às vezes e tá tudo bem só se divertir e descansar. O que eu quero dizer é que talvez a gente esteja confundindo evolução com ansiedade. Numa tentativa de querer mais, melhorar mais, se desafiar mais, a gente pega algo que era leve e transforma numa meta chata, numa planilha mental, numa cobrança. Perde o gosto, a diversão de fazer aquilo. E ironicamente, acaba se distanciando ainda mais daquela parada. Como que aconteceu comigo na leitura? Nem tudo precisa ser o melhor, nem tudo precisa ir até a exaustão. Se divertir é o mais importante. Imagina passar o resto da sua vida fazendo apenas coisas que você não gosta. Não dá. Uma hora você desiste, uma hora você começa a evitar, uma hora você cria um desgosto tão grande que aquilo que você até gostava vira um peso. E eu percebi isso muito claro na academia. Talvez você se identifique comigo. Eu sempre treinei muito forte, sempre até a falha, sempre dei o máximo, sempre saí da academia exausto. E isso parecia ser disciplina pra mim, algo que eu me orgulhava, sabe? Mas depois que eu saía de lá, eu não tinha vontade pra fazer nada. Tava acabado e, sendo honesto, às vezes eu saía de lá meio pensando se a vida precisava mesmo ser tão pesada assim. Essa experiência daria um vídeo completo, mas as coisas mudaram quando eu parei de ir por mais ou menos um mês. E eu não lembro muito bem o porquê. Eu só sei que a vida ficou muito leve de se viver de novo. E o pior é que eu tô falando sério. Ainda por cima, quando eu voltei, tava muito mais forte. Tipo, papo de botar 2 placas a mais em cada exercício e ficar leve ainda. O que não faz nenhum sentido, já que eu perdi músculo por ficar sem treinar, né? Mais tarde eu descobri sobre fatiga do sistema nervoso central e que aparentemente você não pode fazer coisas difíceis irrestritamente. E por mais legal que seja se acabar no agachamento hack,
Talvez seja mais legal ter energia pra viver o resto do dia. Ler, estudar, trabalhar, fazer as coisas que eu gosto. Eu aumentei os dias de treino, diminui o volume e, consequentemente, o tempo de treino. Passei a guardar 2 a 3 repetições e só ir até a falha na última, o que dá na mesma nas novas pesquisas. E, ironicamente, os resultados melhoraram. A progressão de carga ficou mais fácil, treinar ficou mais divertido, minha frequência aumentou e eu conseguia viver minha vida melhor. Talvez a gente esteja sempre tentando viver no máximo, sempre melhorando, sempre provando alguma coisa, só que nem o corpo aguenta intensidade restrita. Nem fisiologicamente dá pra viver em guerra o tempo todo. Se nem o corpo foi feito pra isso, a nossa vida também não deveria ser. Ser ruim ou mediano em alguma coisa não é falta de ambição. Às vezes é a única forma de continuar fazendo aquilo por muito tempo. No fim, se divertir ainda importa. Aproveitar ainda importa. Fazer algo só porque é bom de fazer importa. A evolução mais inteligente não é a que te esgota, mas a que não rouba o prazer do caminho. Então vai lá, canta mal, vai lá treinar feio, não vai até a falha, toca o seu instrumento mal, ninguém precisa ouvir mesmo. Vai lá jogar mal, seu lauzeiro desgraçado que fica tiltado quando recebe 2 gank. Faz um desenho que uma criancinha no jardim de infância faria melhor. Se diverte, cara. A vida é muito curta pra gente ter que performar o tempo inteiro. É isso. Muito obrigado por assistir até o fim. Considere se inscrever e deixar um like. E bora conversar sobre isso. Comenta algo aí. Até mais. Tchau.